estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda e juntos nós vamos estudar o conteúdo de História. Hoje é a nossa aula 12. Então nós vamos fazer aquilo que vocês já estão acostumados. Vamos separar os materiais para a aula de hoje. Então hoje nós vamos precisar do lápis colorido, do caderno que vocês sempre usam para anotar nessas aulas, da borracha e do lápis de escrever. Vou dar um tempinho para vocês separar os materiais e já estou de volta. Pronto? Tudo separadinho? Então agora nós vamos anotar as nossas informações de hoje. Então você vai anotar a data de hoje, o número da nossa aula e já deixa espacinho para anotar o título. Mais um tempinho e eu já volto. Tudo anotadinho? Então agora vamos para o tema da nossa aula. Hoje nós vamos continuar a estudar a pré-história brasileira. Então lá no espaço que você deixou para o tema, já anote a pré-história brasileira e eu já volto para a nossa aula. Anotou? Então agora sim nós vamos para a nossa revisão da aula anterior. Lembra que nós já estamos fazendo o mapa mental? Que já nas aulas passadas nós começamos a fazer o mapa mental? Então, hoje nós vamos fazer de um modo um pouquinho diferente. Nós vamos colocar ali a pré-história brasileira e eu quero que você lembre, pense, pode consultar no seu material da aula anterior e anote os pontos principais da aula passada. Tá? Então você vai anotar e depois eu volto para nós estarmos conversando. Vou dar um tempinho para vocês.
Pronto, conseguiu pensar em alguns pontos principais? Então vamos lá em alguns que eu selecionei para nós estarmos conversando hoje. Então o primeiro que nós vimos lá no início dos estudos sobre a pré-história brasileira, nós vimos que nós temos duas teorias para a chegada dos hominídeos, dos homens pré-históricos aqui para a região do Brasil. Então a primeira delas foi a teoria de Bering, que nós vimos lá que eles passaram por um trecho onde estava congelado, onde estava no período da era glacial, e a teoria oceânica, né, onde eles saíram lá da Oceania e foram passando pelo oceano em algumas embarcações. Outro ponto que nós estudamos foram os sítios arqueológicos, alguns sítios arqueológicos importantes aqui no nosso país. Primeiro nós vimos os povos de Lagoa Santa, onde nós vimos a megafauna, né, aqueles bichos enormes que nós comparamos, comentamos entre eles e os animais atuais. Vimos a descoberta de Luzia, a primeira ser humano aqui encontrada aqui no nosso país. E nós começamos a falar sobre a Serra da Capivara. Vocês assistiram também um vídeo, uma reportagem falando sobre esse grande sítio arqueológico em que a cientista que encontrou, que estudou, foi Nied Guidon. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse vídeo e sobre esse sítio arqueológico. Então, Parque Nacional da Serra da Capivara, ele é um dos grandes sítios arqueológicos que nós temos. Vamos falar alguns pontos principais que apareceram lá na reportagem, lá no vídeo. Então, é o maior acervo de pintura rupestre da América Latina, né? Então, nós vimos lá que ele tem várias formas de pintura rupestre. Eu trouxe aqui algumas imagens para estar representando, mas lá nós temos outras também. Outro ponto, ele é localizado no estado do Piauí. Ele tem a maior concentração de sítios arqueológicos, né? Nós temos ali uma concentração de sítios arqueológicos onde, além das pinturas rupestres, outros achados importantes também foram encontrados lá. Dentre esses achados, foi encontrado vestígios de uma fogueira que ela data de 48 mil anos. Então, esse encontro, essa fogueira, esses vestígios dessa fogueira, vai que estar trazendo grandes transformações para os estudos desse período. E nesse período a gente vai ter o nome da cientista Nied Guidon. Ela foi a responsável pelos estudos feitos nesse sítio arqueológico, nas escavações. Quando foram encontrados essa fogueira, ela estava à frente. Ela que transforma, né, esse sítio arqueológico num parque para sua preservação, e foi uma luta constante dela para que isso ocorresse, para preservar esse momento da história, para preservar esses encontros, esses achados, né? Então, assim, esse achado com data de 48 mil anos, nós vimos lá também a Nied Guidon comentando na sua entrevista na reportagem. Ele vai trazer uma diferença dos estudos feitos até o momento. Por quê? Até esse momento se achava que o homem tinha vindo à América num período de 13 mil anos atrás. Mas já se vê que não, que ele chegou muito tempo antes. Então ela vai estar trazendo essa nova informação e ela vai ter que estar se impondo. Daí nós temos a questão da mulher. Então essa cientista vai trazer uma diferença, novos encontros, novas informações sobre esse momento da pré-história. Então ela é muito importante nessa história, nessa historiografia do Brasil, por causa desses achados, desses estudos que ela fez. Os principais sítios arqueológicos em solo paranaense datam de aproximadamente 8 mil anos. Então, aqui no estado do Paraná, nós temos também alguns sítios arqueológicos, nós temos também alguns achados desse período da pré-história, sobre essa vinda dos seres humanos aqui para o nosso estado. Então, nós temos aqui também algumas informações de pinturas rupestres em alguns locais, algumas cidades aqui
do nosso estado do Paraná, nós temos também vestígios, foram encontrados sítios arqueológicos com pinturas rupestres. E nós temos também os povos dos sambaquis, né, que sambaquis é um sítio arqueológico dos povos indígenas. Nós vamos estudar um pouquinho aqui. Então, quero que você analise essa imagem, que você olhe direitinho, e eu vou dar um tempinho, nós já voltamos a conversar sobre ele. Será que é isso? O que vocês estão vendo? Será que é só uma montanha normal? O que essa montanha tem de especial? O que nós podemos ver aqui? É um sítio arqueológico dos povos indígenas, dos povos originários, os primeiros povos aqui do Brasil. Esse aqui é o Sambaqui de Figueira, ele tem 18 metros de altura, né? Então ele é enorme. E olhando um pouquinho aqui dentro, né, nós vemos o que um sambaqui tem, o que tem ali dentro, o que essa montanha é formada. Né? Então nós podemos encontrar conchas, pedaços de moluscos, também encontramos restos de peixes, de outros animais, e também alguns vestígios da ocupação dos povos indígenas nesse momento. Então é uma montanha feita com vários pedaços, vários objetos que remetem a esse período pré-histórico, especialmente dos povos indígenas. Então aqui nós temos as conchas, né, o detalhe das conchas que também fazem parte. E agora eu vou fazer a leitura, você vai acompanhando comigo, eu vou fazendo a leitura de um texto explicativo sobre o que é um sambaqui. Sambaqui, na língua tupi-guarani, quer dizer monte de conchas. São colinas formadas por vestígios alimentares,
conchas de moluscos, restos de peixes e crustáceos, mamíferos marinhos e terrestres, e etc. Quer dizer que tem outros animais. E demais vestígios, entre eles restos de habitações, fogueiras, objetos, instrumentos e adornos de pedras lascadas e polidas, ossos, dentes e conchas, deixados pelos habitantes do litoral brasileiro. No interior de Sambaquis, são encontrados sepultamentos humanos e oferendas, como as famosas esculturas denominadas zoólitos, sendo que os mais antigos podem chegar a 10 mil anos. Né? Então, são tudo o que você encontra dentro do Sambaqui. Ali, sepultamentos humanos. Às vezes, quando a pessoa morria, a pessoa falecia, ele era sepultado ali naquele momento da construção do Sambaqui. Esse texto, ele foi tirado de um guia do Museu Visita à Escola e foi um estudo feito pelos arqueólogos, né, que estudaram, verificaram como que era um sambaqui e trouxeram essas informações para nós. Então também é um texto baseado pelo estudo de alguns cientistas. Como nós sabemos, a arqueologia é uma ciência que auxilia o historiador nesses estudos. Então agora que nós já lemos, que nós já conversamos um pouquinho sobre esse texto, nós vamos para a nossa atividade. Então prepare o seu caderno e o seu lápis de escrever para nós estarmos realizando. Você vai responder no seu caderno. De acordo com o texto, que vestígios podem ser encontrados em um sambaqui? Então eu vou deixar de novo o texto para você estar lendo. Vou dar primeiro um tempinho para você copiar essa questão. E daí você vai lendo o texto e vai respondendo. E eu já retorno para nós estarmos vendo a correção dessa atividade.
Pronto, já realizou sua atividade? Ah, aposto que você fez tudo muito bem certinho. Então vamos só para a nossa correção? Então vamos lá. Então o que nós encontramos nos sambaquis? Nós encontramos conchas de moluscos, né? São ostras, mariscos, esses animais que as conchas acabam ficando por ali. Restos de peixes. Nós encontramos crustáceos. O que são crustáceos? São camarão, lagosta, caranguejo, esse tipo de animais, né? Então, alguns objetos deles ficam ali. Mamíferos marinhos e terrestres, né? Então, alguns animais ali também foram encontrados. Restos de habitações, né? Das suas casas. Encontramos também ossos, dentes, conchas, sepultamentos humanos, como nós falamos, e zoólitos também, né? Alguns desses ornamentos, desses objetos utilizados para os sepultamentos humanos. Além disso, restos de fogueiras, objetos utilizados, instrumentos e adornos como os brincos, colares, feitos em pedras lascadas ou pedras polidas. Lembra que a gente já falou desses períodos da pré-história da pedra lascada e polida. E eu tenho aqui mais uma imagem do sambaqui para mostrar para você, que é um sambaqui aqui no estado do Paraná, que é o sambaqui de Guaraguaçu, né? Então ele é o único sambaqui tombado pelo patrimônio histórico no estado do Paraná. Sobre o tema patrimônio histórico nós vamos estudar nas próximas aulas. E temos também forno de caieira em Guaraguaçu, né, que é um forno feito em pedras que ele era utilizado para estar queimando esses pedaços de sambaquis. Então o sambaqui, esses pedaços eram misturados com óleo de baleia para fazer partes das casas. Mas assim, isso era feito há 500 anos atrás, no momento. Então algumas casas lá no litoral brasileiro, paranaense, eram feitas de pedaços de sambaquis que eram feitos nesses fornos, né, nesse forno. Então, hoje, isso já é uma prática proibida, as casas já não são feitas mais desse material, porque, como nós vimos, alguns sambaquis são tombados pelo patrimônio histórico, tá? Então, esse fator foi há muitos anos atrás. Aqui eu trouxe a localização de Pontal do Paraná, onde tá esse sambaqui, onde está o forno. Então, só para vocês perceberem onde está Curitiba e onde está Pontal do Paraná. E aqui eu trouxe também a localização de Pontal no Paraná, que é ali no litoral paranaense, só para vocês se localizarem no mapa. E agora nós vamos realizar mais uma atividade. Então agora você separa lá o seu lápis colorido, o seu caderno, o seu lápis de escrever, e o que você vai fazer? Você vai agora desenhar um sambaqui, tá? Então você vai recordar como nós vimos, como nós estudamos os sambaquis e vai fazer o seu sambaqui. Vou dar um tempinho e eu já retorno para concluir a aula.
Pronto, fez essa atividade? Aposto que está bem bonita e caprichada. Então vamos lá. Outra informação que nós temos sobre os povos marajoaras aqui no Brasil também, tá? Então, essa cultura marajoara, eles ocuparam o território onde hoje é o território da Amazônia aqui no Brasil. Eles também foram muito importantes para esse período. E essa civilização, ela desapareceu 200 anos antes da chegada dos portugueses. Então, são alguns vestígios que nós temos dessa civilização. Eles também tinham um grande nível de complexidade, ou seja, eles tinham uma grande organização com relação à agricultura, à vivência deles, né, ao agrupamento humano. E eles levaram esse nome de Marajoara porque eles foram encontrados, né, os vestígios na ilha chamada de Marajó. Então, por isso, esse povo recebeu esse nome de Marajoara. E aqui nós temos alguns vestígios, uma cerâmica, né, desse período, que foi encontrado também em alguns sítios arqueológicos, tá? Então, nós temos aqui que deve ter sido entre 400 a 1400 anos atrás, né, feito a esse período. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula, tá? Então fiquem bem, espero que vocês tenham curtido, aprendido bastante hoje. Depois eu quero dar uma olhadinha na atividade de vocês. Se cuidem, se protejam. Um grande beijo e até a próxima aula.